E a sua relação com o Gurgel começa de que forma? Começa bem pequeno, criança Você ouviu ainda. falar do Gurgel pela primeira vez em qual situação? No álbum de figurinhas que meu avô me deu de presente. Lá tinha a história dos fundadores das fábricas e tinha lá do Amaral Gurgel. E eu comecei a ler e me interessei. Falei, pô, interessante ver que o Brasil tem um nome que estava lá no meio de Henry Ford, Ferrari, né? E a partir dali eu comecei a criar simpatia pela pessoa do Gurgel e pesquisar. Então, tudo que saía de revista, com teste do automóvel, entrevista do Gurgel, eu comprava. E fui alimentando isso. E fui fazendo meio que um arquivinho particular do Gurgel, com catálogo, recorte de jornal, todas essas coisas. Foi um carro meio desbravador, né? O carro e o empresário Sim, também, né? O Gurgel. Porque ele tá no meio de gente grande, né? E o Gurgel, ele nasceu de uma forma interessante porque desde pequeno ele tinha o sonho de ter uma fábrica de automóveis. E quando ele parte para a faculdade, ele até faz o projeto de um automóvel e o professor disse para ele que automóvel não se fabricava, né? Se comprava porque era coisa de multinacional, porque no Brasil não havia tecnologia para fazer tal coisa. E ele falou com o professor que ele estava enganado e que ele ia provar para o professor que... E o projeto do carro desse popular que ele fez para a faculdade se estendeu durante muito tempo, né? O que começou a dar dinheiro para o Gurgel foi aqueles fora de estrada, né? Aqueles bugs. Mas aí no começo dos anos 80 ele felizmente consegue captar recurso e começa a colocar em prática o projeto e o sonho dele de... Porque da ideia do papel até ele começar a fabricar mesmo demorou muito, né? Demorou muito. Então, a Gurgel existiu 27 anos, né? Então foi ali no começo dos anos 80 que ele pôde realmente colocar em prática o desenvolvimento do que viria a ser o BR-800, né? Um carro pequeno, de 2 cilindros, econômico, né? E que se a gente for ver nos dias atuais, ele já tinha adiantado isso em 30 anos, porque você pega aí Up, esse Mob, né? Não vou falar assim, ele criou o carro pequeno. Não, isso já tinha na Inglaterra, Japão é um mercado forte nisso. Mas para a nossa realidade aqui, ele foi o primeiro. Ele vislumbrou esse mercado que até então não tinha no Brasil, né? O menor carro que a gente tinha naquela época era o Uno. Era o Uno. E o Gurgel, ele veio com uma outra proposta de carro urbano mesmo, né? O Fusca também era daquela época, né? O Fusca já tinha saído de linha já. O Fusca saiu em 86. Nossa. O Fusca saiu em 86. O menor carro em produção naquele tempo ali era o Uno. Era o Uno. Quer dizer, o que mais fascinava em você na história do Gurgel, além dele ser uma pessoa, né, de vanguarda, sim, era o modelo do carro e o estilo que ele criou, o desenho. Né, isso, era único, né? Eu acho que o Gurgel, embora eu fale mal, ele errou, era um carro talvez não prestasse, mas uma coisa a gente tem que tirar o chapéu para ele. Ele nunca copiou nada de ninguém. Na verdade, seja franca, ele fazia do modo dele, né, os carros, e tinha uma certa personalidade. Isso é nítido isso. Eu acho que isso que é interessante da gente não ver só do lado, não digo ruim, né, mas do que era o produto. Porque se a gente for analisar o que se vendia naqueles tempos, não era nada também. Tinha carro ali, o próprio Opala naqueles tempos já fazia 20 anos de produção no Brasil. Né? E ele veio com uma outra proposta de um carro menor, econômico, de 2 cilindros, né? Então o mérito dele é esse. Ele mesmo, numa entrevista que ele dá para Quatro Rodas, acho que em dezembro de 1988, ele falou: os países de primeiro mundo, Alemanha, né, Europa do modo geral, Japão, Estados Unidos, esses países vão ficar focados em carros de alta tecnologia. Países, nós aqui, né, em desenvolvimento, para ser mais educado, nós vamos fazer carro barato, carro pequeno e carro econômico. Então ele citou a China, a Índia e o Brasil. E se você pegar hoje em dia, ele acertou na mosca, porque a Índia está desenvolvendo carro
a China está desenvolvendo carro, o Brasil, e já tem grupos, a Ford, ela mantém centros de pesquisa integrados, Brasil, China, Índia. E você vê hoje, quais são os parceiros econômicos do Brasil? China, né? Índia. Você vê a visão da pessoa, aonde ele conseguia enxergar. Isso em 1988, nós estamos em 2016. Então ele conseguiu ver essa parte mercadológica do automóvel. De que esses países, né, nós aqui em desenvolvimento, iríamos ficar restrito a fazer carro barato, de baixa tecnologia. Porque se você for pegar um carro desse que roda na Alemanha, nos Estados Unidos, para você fazer aqui, como já fizeram, isso é muito caro. É caro demais para o nosso padrão de vida. Você falou, citou assim, foi um carro muito criticado, não prestava. Essas críticas eram baseadas em quê? O que o carro tinha de ruim? As pessoas diziam que era um apertado, a mecânica era muito frágil. Mas a gente tem que entender que o Gurgel, ele estava nascendo, né? Nós já tínhamos 4 indústrias grandes aqui, Ford, Fiat, GM e Volkswagen. Então já tinha uma base instalada de produção, já tinha todo o know-how. A Gurgel não, ela comprava o motor da Volkswagen, passou a fazer o seu próprio motor. É reacerto, é natural isso. A Hyundai começou assim também na Coreia, e hoje em dia tem fábrica no Brasil. O que não houve no Brasil e houve na Coreia, na própria Índia, é que houve uma proteção para que a indústria se desenvolvesse. E aqui não deram tempo para ele fazer isso. Simplesmente abriram o mercado para os importados e começou a chegar carro do Collor já. Quando ele começou a se desenvolver, a aprimorar a técnica, veio esse tsunami de importados, né? E isso aí meio que embaralhou o mercado. Aí o que acontecia? Você tinha o carro dele, que custava caro porque era baixa produção, e vindo junto os importados mais baratos com tecnologia, porque naquela época chegou a vir carro pequeno do Japão, da própria França, e então esses carros chegavam aqui com preço igual, um pouco mais barato. Teve uns modelos de carro que chegaram, mas ficou pouco tempo e subiram, né? Exatamente. Só vieram aqui aproveitar um pouco do oba-oba e acabaram que também não se deram bem no mercado com elevação de alíquota de importação e foram embora. E isso meio que prejudicou o Gurgel também. E o Gurgel fica até quando produzindo os carros? Produzindo até meados de 94. Aí ele entra em concordata, ele dá uma parada, tenta uma retomada em 95, mas ele não aguenta, porque daí ele já não tinha... Qual cidade que era? Era Rio Claro. Rio Claro. Rio Claro, ali perto de Bauru, ali por ali. E ele tem uma retomada em 95, mas aí em 96 ele já não consegue mais. Não aguentou. Não aguentou, porque também a gente tem que ver que naquela época o governo já não emprestava dinheiro como antes, né? Já é uma neoliberal, aquelas coisas, e aí o crédito ficou mais escasso. E aí ele não tendo dinheiro para fazer capital de giro, essas coisas, em 96 ele pediu concordata e logo em seguida falhou. Antes do Gurgel, um pouquinho antes, no fim dos anos 70, eu acho que foi esse período, teve também a história da Copersucar, né? Que era a produção da Fórmula 1 e era do Fittipaldi, né? Exatamente. Foi uma tentativa dos irmãos Fittipaldi de ter uma equipe brasileira na Fórmula 1. Aí veio, né? O Brasil... E sempre naquele lema, né? Ali do verde e amarelo, né? Aquela ufanismo. Mas o Copersucar, ele conseguiu bons resultados na Fórmula 1. Teve uma... Mas aí o que aconteceu? Foi a mesma coisa, né? Problemas de administração, patrocínio, que é uma coisa muito cara, né? De você manter. E acho que em 84, eu acho que foi a última corrida que o Copersucar... Porque é impressionante como essas iniciativas brasileiras, elas não prosperam. Infelizmente. Ou por falta de ajuda do governo, ou então por até um próprio, entre aspas, um desinteresse da população. Né? Porque o Tom Jobim falava, tudo que é do Brasil, as pessoas acham ruim. Infelizmente. O caso do Gurgel é nítido isso. O Gurgel, você ouve, tem uns amantes, óbvio, mas se você vê a quantidade de quem gosta e de quem não gosta, infelizmente é maior de quem não gosta, o que é uma pena, né? Porque você deixa de incentivar o que é nosso em detrimento
do de fora. E foi o que eu falei para você, mesmo o que era feito no Brasil, naquele tempo, por 4 montadoras estrangeiras, também não era nada relevante. Era coisa de baixa tecnologia também, visto que eles se produzia lá fora. Essa comparação. Se a gente pegar o Ford, o GM, o Volkswagen, que era feito na Alemanha naqueles tempos, aqui, você vê, é nítido. Então, eu acho até meio desumano dizer que o Gurgel não prestava, porque o contexto da época deixa bem claro isso. Mas hoje, passados esses anos, tem uma legião de fãs Sim, que hoje cultuam o Gurgel, né? Você foi descobrindo essas pessoas para fazer parceria com você nessa... Fui. A internet é uma mão na roda, porque você joga lá e as pessoas vão te procurando. Você que está procurando um carro da Gurgel, eu conheço. Se não tem, vai indicar. E aí vai. E eu notei que de um tempo para cá tem crescido bastante o interesse pela marca. Né? As pessoas estão descobrindo isso, mesmo essa garotada que está vindo agora, que não viu um Gurgel zero na vida, não viu a fábrica em funcionamento, está descobrindo e apaixonada pela marca. Pai dá um carro de presente, incentiva. Eu acho bonito isso, né? De contar um pouco a história. Eles vão em encontros. E você vê lá a garotada de 16, 17 anos louca para tirar carta para poder dirigir o Gurgel, né? E é um estilo de vida, porque é diferente. Aliás, Gurgel sempre foi estilo de vida, porque naquela época fugia do tradicional, né? Era só aquele modelo de carro que a gente conhecia ou tinha outros? Não, ele fez aqueles bugs, né? Que o Gurgel não gostava de chamar de bug, ele era utilitário para ele, mas era um buguinho. Aí tinha um que era o Carajás, que era espécie de um Export, e aí ele lançou o BR-800, né, que foi o carrinho econômico que projetou o nome dela mesmo para o Brasil e para o exterior. Né. E como é que surge a ideia de você escrever um livro, que você escreveu um livro sobre a história do Gurgel? Como é que foi isso? Isso aí, na época de faculdade, já tinha me sugerido uma vez fazer o TCC voltado nisso. Mas na época eu não tinha tanto material para fazer, a internet estava começando, né? E colecionadores, não tinha tanto contato também. O que foi uma experiência válida também, esperar todo esse tempo, que foi amadurecendo e eu pude juntar mais. Aí tem uma editora em São Paulo chamada Alaúde, eles têm uma área voltada a clássicos, carros clássicos. Uma coleção. Né? De livros, e eu fiz um contato com eles, expliquei que era jornalista e tinha interesse em publicar um livro dos carros da Gurgel. Mandei um projeto para eles e aí eles falaram, olha, do modo como você quer fazer, para a gente não vai interessar muito. A nossa proposta é fazer com que o seu livro faça parte de uma coleção de 5 livros. Qual que era o molde que você queria fazer aqui? Eu queria fazer um livro maior, né, de tamanho? Tamanho grossinho, que eu pudesse contar cada história de cada carro, passo a passo, mais detalhado. E aí eles te propuseram essa coleção. Isso, na coleção, e o que eu tive? Eu tive que enxugar. Mas foi uma iniciativa bastante interessante. Eu falei, olha, pegar ou largar. Peguei e como já tinha boa parte do material pronto, em questão de 9 meses eu escrevi esse livro. E nessa época você já tinha entrado em contato com a família do Gurgel? Não. No Facebook tem um grupo. E aí me falaram, olha, tem um filho do Gurgel, a esposa do Gurgel, tem um sobrinho do Gurgel. Mas é mais interessante você entrar em contato com o sobrinho dele, o Ricardo Gurgel, porque ele ficou com toda a parte de arquivo da fábrica. E aí eu fiz um contato com ele, ele me levou um dia na casa dele e me mostrou o que tinha lá, meu Deus, né? Eu não queria vir mais embora. Tinha cartas do Gurgel, as pessoas saíam, você vê, teve um rapaz que ele fez um tour pela América do Sul com o carro da Gurgel. Aonde ele foi passando, ele foi registrando em foto e um diário de bordo. Ele montou uma espécie de diário de bordo e mandou para o Gurgel. Ele foi lá na fábrica entregar. E o Gurgel tinha muito disso, ele recebia as pessoas na fábrica. Você ligava lá e, olha, queria conhecer a fábrica, tudo. Recebia você de portas abertas, levava para apresentar a fábrica. Eu, infelizmente, não tive essa... Porque a fábrica fechou antes. Fechou antes, eu, na época não tinha idade, e depois de formado como jornalista, o Gurgel já estava sofrendo de problema de Alzheimer,
Em nenhum momento a família se opôs ao seu projeto do livro? Nunca, nunca, nunca. Eu entrei em contato com o filho dele que mora nos Estados Unidos, sempre me atendeu bem, tirando alguma dúvida, tudo. Mas nunca falou, não quero que escreva, nunca teve esse problema. E como é que foi o processo para confeccionar esse livro? O que você teve que enxugar? O que você descobriu que você não tinha descoberto ainda? Olha, quer ver? Tinha uma parte de brinquedos que eu não sabia, que teve a Bandeirantes, aquelas de carrinho de pedal, fez um carrinho do Gurgel. Teve uma fábrica que fazia carros em plástico bolha do Gurgel. Então são coisas que você não presta atenção, mas existiram. Né? E aí isso eu consegui com o colecionador de São Paulo. E ele tinha até que negócio de colocar copo ele tinha, da Gurgel. Ia ter evento da Gurgel, então a Gurgel colocava nas mesas, né? Então ele conseguiu isso aí também. Chaveiros e relógio. Então tem todas essas coisas. E você entrou para essa coleção, como é que foi a repercussão do livro? Foi lançado em que ano foi isso? Foi ano passado. Ano passado, isso. Eu tenho vontade de fazer o que eu quero fazer. O molde que eu quero. Agora eu tenho que juntar com calma todo esse trabalho de novo, fazer uma outra redação, porque esse texto eu não posso mais usar. Né? Isso aí já foi vendido, esses direitos autorais, então passa a ser da editora.